Se você está há 10, 20, 30 anos vivendo dentro da igreja todo domingo e você não está vivendo com abundância, tem alguma coisa errada. E eu sinto te informar, mas provavelmente é você que está fazendo errado. A Bíblia nos diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E quando a gente vê pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja e não estão vivendo com abundância, a gente percebe que tem alguma coisa errada. São pessoas, no geral, que não estão servindo a Deus. A Bíblia nos diz que conhecemos a árvore pelos seus frutos. Se nós vemos pessoas que estão vivendo a vida inteira e não estão dando frutos do Espírito Santo, é sinal que tem alguma coisa errada. É sinal que essa árvore não está servindo de semente para o reino de Deus. Porque se estivesse servindo de semente, ela estivesse com sementes no seu coração do reino de Deus, ela com certeza estaria dando frutos do reino de Deus. E a grande questão é que Jesus disse sim, que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Mas nós não podemos pegar a Bíblia e tirar um versículo, isolar ele e pegar a nossa interpretação em cima dele, uma interpretação literal, sem pegar outras coisas que complementam isso. Porque a Bíblia não se contradiz, ela se complementa. Então, quando Jesus diz que ele veio sim para que tenhamos essa vida com abundância, ele também diz que filho, irmão, a família é aquela que faz a vontade do Pai. Ou seja, se você não faz a vontade do Pai, você não é filho. Se você não é filho, você não vai viver a vida com abundância. Então, muitas vezes a gente está esperando que a vida seja abundante e a gente só pede, a gente só quer pedir. A oração, meus irmãos, ela é uma forma de conversa. E se ela é uma forma de conversa, ela não é um monólogo. A gente não fala, a gente também escuta. Deus também fala com a gente, Deus também pede, Deus também diz, olha, tu quer fazer, tu faz, mas a minha vontade é essa. Eu abençoo que tu faça de tal forma, mas a minha vontade tu não vai estar me agradando e nós precisamos viver para agradar a Deus. E quando a gente vive para agradar a Deus, para fazer a vontade dele, a gente percebe abundância. A gente vê isso na Bíblia. Tem muitos homens da Bíblia que viveram vidas abundantes, e isso não quer dizer que foram ricos, mas você vai ver a abundância na vida deles quando eles decidem obedecer a Deus. E você também vai ver o deserto, a dificuldade e os problemas quando eles decidem desobedecer a Deus. Jonas não queria pregar em Nínive, mas Deus mandou que ele pregasse em Nínive, porque aquela cidade, ela não tinha mais jeito, e Jonas precisava fazer aquilo. Só que aquela cidade, posso estar falando alguma coisa errada, tá? Mas eu vou falar só o que eu tenho quase certeza. Aquela cidade já tinha feito muito mal pro povo de Jonas. E era o orgulho que o impedia de ir lá e falar de Deus para eles. Mas Deus queria que ele fosse. E então Jonas fugiu. Jonas fugiu e foi para um barco, foi viajar para outro lugar. E começou uma tempestade muito feia e começaram os bichos a ir pro mar e as coisas. E aí Jonas falou, não, o problema sou eu. E então os homens do barco jogaram Jonas ao mar e uma baleia
se eu não me engano, engoliu ele. Mas não engoliu verdadeiramente, ele ficou no estômago da baleia. E me parece que foram 3 dias dele pensando ali, refletindo. E ele decidiu, né, ele foi convencido por Deus a ir pregar em Nínive. Então a baleia cuspiu ele. A baleia cuspiu ele e ele foi pregar em Nínive. E Nínive era uma cidade com 120 mil habitantes, estimativa, né? E ele salvou, com a sua pregação, ele salvou até o rei daquele lugar. Até o rei, se eu não me engano. Então, assim, às vezes a gente precisa bater muito na mesma tecla pra gente ganhar uma alma. E Jonas, obedecendo a Deus, porque Deus já sabia que isso aconteceria, ele ganhou 120 mil almas. E se ganhar 120 mil almas para Deus não é abundância para ti, nada mais vale. Porque a Bíblia também diz que nada vale ganhar o mundo e perder a alma. Então é melhor ganhar almas, se for necessário, do que ganhar o mundo. E quando a gente fala de ganhar o mundo, a gente está falando muitas vezes de riqueza, a gente está falando de uma vida de luxo. E não necessariamente quem tem uma vida de luxo vai perder a alma. Mas muitas vezes esse luxo, ele tá baseado na luxúria, tá baseado em uma vida de vaidade, de mostrar para os outros, e isso não agrada a Deus. Então, hoje eu tô aqui porque Deus me pediu faz um bom tempo. E assim como Jonas, eu hesitei e eu dei uma desculpa. Porque eu tenho que estar com... sei lá, eu tenho que estar um lugar bonito pra gravar. Eu tenho que estar, com a minha sobrancelha feita. Eu tenho que estar com o meu cabelo arrumado. Eu tenho que estar com uma roupa boa. Eu tenho que não sei o que, sabe? Vocês devem ter escutado até alguns barulhos aqui, o meu filho brincando. Ele tem menos de 13 e faz uma baderna. E eu sempre esperava um momento em que ele não estivesse junto. E adivinha? Faz uns 3 meses que eu tô esperando esse momento ideal. E eu cansei, porque Deus me colocou na barriga da baleia, mas de uma forma, lógico que metafórica, né? Deus me colocou na barriga da baleia. E essa noite eu tive um sonho muito forte. Eu ainda não tive discernimento para entender. Mas eu senti como se eu estivesse perdendo uma certa autoridade que eu tenho por estar em Deus, estar em Jesus. Isso mexeu muito comigo e eu falei, eu não posso, eu preciso disso. Deus me colocou no deserto para eu entender que eu não estava fazendo a vontade dele. Ele quer que eu fale dele. Ele me deu uma missão. Eu preciso ganhar almas pro Senhor. E às vezes você tem uma missão diferente, às vezes você já deveria ter falado de Deus para um vizinho, para um amigo. Às vezes você sentiu de falar de Deus para alguém, até que você sente um certo repulso, como Jonas sentia por Nínive, por tudo o que já tinham feito, aquele povo já tinha feito para o seu povo. Mas Deus te tocou e falou, olha, vai lá e prega para essa pessoa, vai lá e fala de mim para essa pessoa. E às vezes você tá hesitando, ou você acha, essa pessoa não tem solução, e todos têm solução para Deus. Às vezes pra gente não tem, mas para Deus tem. E quando você abre mão do seu orgulho, quando você abre mão dessa mágoa que tá aí dentro que te impede de falar de amor, porque Deus é amor. Quando isso te impede, isso é maior, né? Falar de amor para essa pessoa é menor do que a mágoa, do que toda essa repulsa que você sente por ela, você não tá amando o próximo. Você não tá pregando esse amor pro próximo. E é claro que quando alguém nos faz mal, a gente não quer conviver com essa pessoa, mas a gente deve perdoar
E sempre que possível a gente deve mostrar o amor que é estar em Deus para ela. Então, hoje eu estou aqui sem o cenário ideal, eu estou aqui sem a vestimenta ideal, se é que existe uma vestimenta ideal, eu estou aqui sem estar bem arrumada, porque Deus me colocou no deserto. E talvez na sua vida você não esteja vivendo com abundância, porque Deus já te pediu para fazer algo e você fugiu, você pegou o barco e foi para outro lugar e você falou, eu não vou fazer isso. Isso fere o meu ego, isso fere o meu orgulho, né? E Deus, ele vai trabalhando e você precisa fazer, porque se Deus pediu, ele sabe o que tem por trás, ele sabe o que te aguarda no futuro. E ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você vai ganhar almas com isso. Então, se você tá há 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e os seus frutos não são frutos do Espírito Santo, tem alguma coisa muito errada. Não basta ir na igreja apenas. E não é a Carol que está dizendo. Foi Jesus. Porque filhos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que Deus te pediu e você tá procrastinando em fazer? Pense nisso. Converse com Deus. Porque a oração é uma conversa. E diga, Senhor, eu me arrependo, mas eu vou fazer. Eu não sei como, me dá estratégia, Pai, mas eu quero fazer. Eu vou fazer, porque eu vivo para te agradar, Senhor, e te agradar é fazer a tua vontade. Então, vai ser isso. Eu agradeço se você me ouviu, e se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém. Beijo!